Olá Marvetes, tudo bom? Marvete Man aqui trazendo mais um vídeo nessa quarta-feira e hoje vou atender a uma sugestão de um inscrito, que não é ninguém mais ninguém menos que o nosso querido Bananador, que me sugeriu para fazer um vídeo de curiosidades da franquia da saga X-Men. Quero deixar claro que nesse vídeo não vou falar de todas as curiosidades de cada filme, porque X-Men já sabe, né? Tem mais de 49 filmes. Então eu separei de 2 até 3 curiosidades de cada filme, mas não é curiosidade meia boca não. Eu selecionei as mais interessantes possíveis para fazer um vídeo bacana para vocês, tá legal? Também vou deixar claro que boa parte dessas curiosidades foram tiradas do site Universo X-Men. Esse site foi a fonte principal para fazer esse vídeo, então o link tá na descrição para você dar uma conferida. Os caras são ótimos. Não tô recebendo nada para falar isso, só acho justo falar da onde que eu tirei as curiosidades. Então vamos nessa, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar para todo mundo, me seguir no Instagram, se tá careca de saber, né? E ativa o sino para receber notificações de vídeos novos. Segunda temporada tá aí com tudo, vai vir muita coisa legal esse ano, então junte-se a nós, os mutantes do YouTube, e vambora sem enrolação. X-Men, o filme. Wolverine podia ser outro. A gente sabe que é impossível pensar em um outro ator para interpretar o Wolverine que não seja nosso querido Hugh Jackman, assim como é o caso do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Só que na época Russell Crowe foi a primeira escolha para fazer o Wolverine, mas ele recusou. Não só ele, como muitos atores, Jean-Claude Van Damme e até Edward Norton foram cotados. Douglas Scott tinha sido escalado como Wolverine, mas teve que abandonar as filmagens devido a conflitos de agenda. Foi só a partir daí que Hugh Jackman, que até então era desconhecido pelo público, foi escalado. E tá como Wolverine até hoje. Sucesso absoluto. X-Men, o filme, arrecadou mais de 55 milhões apenas em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos. No Brasil, o filme levou aos cinemas 550 mil pessoas em seu primeiro fim de semana, tornando-se a segunda melhor estreia da Fox no Brasil e a terceira melhor estreia na história do cinema no Brasil. O sucesso foi tão grande que a cadeira de rodas que o Professor Xavier usou foi leiloada. Hoje em dia, o primeiro X-Men é considerado um dos responsáveis por restaurar a era de super-heróis no cinema, sendo um filme bem importante na minha opinião, junto com Blade e Miranha. X-Men 2. Lady Lethal. Kelly Hu, que fez a Lady Lethal no filme, tem apenas uma linha de diálogo em todo o filme. As garras para a personagem foram coladas ao fundo de suas próprias unhas, por isso ela teve que deixá-las crescer um pouco para que as garras se encaixassem de forma segura. Olha só isso, a luta entre ela e o Wolverine levou 3 semanas para ser concluída. Parede de gelo. Lembra da cena que o Stryker aparece na mansão e o Wolverine conversa com ele? No filme a conversa para quando o Bob cria uma parede de gelo espessa para que eles pudessem fugir. A parede de gelo que separa o Wolverine e Stryker foi feita com gelo de verdade e pesava mais de 1.500 quilos. Como eles fizeram isso, não sei, deve ter um making of por aí. X-Men Confronto Final. Redução de papéis. Rebecca Romijn, que fez a Mística, que por curiosidade também fez a Rowan no filme Justiceiro, e James Marsden, o Ciclope, tiveram seus papéis reduzidos substancialmente. Quando o filme apressou a produção, os dois atores tiveram conflitos de agenda, o que obrigou a produção a reduzir a participação deles. James apareceu no filme por apenas 4 minutos e 40 segundos. O Ciclope, que é um dos mutantes mais fodas dos filmes. Muito bom. Muito legal, parabéns. Sumiço do Noturno. Tá aí pra você que se perguntou por que o Noturno não aparece em Confronto Final. Ele faria uma aparição no filme. Apesar de seu desconforto com a maquiagem, Alan Cumming, que fez o Noturno na trilogia original, iria voltar para esse filme. Só que a participação era tão curta que a produção sentiu que o processo longo e caro da maquiagem não valia a pena. Por isso ele ficou fora do filme.
O jogo X-Men The Official Game, que lançou no mesmo ano do filme, menciona que Noturno se juntou aos X-Men, mas deixou o grupo, porque segundo o game ele não apreciava a vida de ação e violência. Ação e violência, Noturno? Você? Galera, a participação dele não devia ser pequena, ela devia ser gigantesca, ele devia ser um dos principais para começo de conversa. Isso que eu chamo de desperdício, Fox. Parabéns mesmo. X-Men Origins Wolverine. Deadpool no cinema. Os boatos de que Ryan Reynolds faria o Deadpool corriam desde 2004. O ator é um fã do mutante e quando ficou sabendo que o personagem estaria no filme, ele mostrou interesse. Ele foi escalado sem precisar fazer um teste de escalação. O cara em si já é o Deadpool, ele não precisa de teste. Filme vazou antes de estrear. Pouco menos de um mês antes de estrear, uma cópia não finalizada do filme foi lançada na internet. Apesar dos inúmeros downloads, houve uma campanha dos próprios fãs para que o filme fosse visto nas salas de cinema. X-Men Primeira Classe. Bilheteria. Devido aos fracassos de crítica de Confronto Final e Origins Wolverine, um impacto negativo fez com que a bilheteria de primeira classe fosse inferior à maioria dos filmes da saga, sendo ela somente superior ao primeiro filme, que foi lançado em uma época em que filmes de super-heróis estavam completamente desacreditados. Ainda assim, a margem de lucro quando se compara o orçamento e a receita do filme é a menor dentre a saga, com cerca de 193 milhões de dólares, enquanto os outros possuem um lucro acima de 220 milhões. Uniformes clássicos. Os uniformes de X-Men Primeira Classe trouxeram uma clara referência aos primeiros uniformes dos X-Men dos anos 60, que tinham as cores amarelo e azul, e é o primeiro filme dos X-Men a utilizar uniformes que não são somente pretos. Cabelo. Quando James McAvoy recebeu o convite para fazer o Professor Xavier, ele raspou toda a cabeça. O que ele não sabia era que os produtores queriam exatamente o contrário, ou seja, um Professor Xavier com cabelo e mais extrovertido, totalmente o oposto do Patrick Stewart. Ele precisou usar extensões capilares por algum tempo durante as filmagens. O cara literalmente raspou o cabelo à toa. Isso é que eu chamo de comprometimento. Wolverine Imortal. Investimento australiano. O governo australiano investiu cerca de 13 milhões de dólares para que o filme fosse gravado lá. Dessa forma, o filme poderia gerar empregos e turismo, aumentando o dinheiro investido. Economia. Uniforme clássico. Tem um final alternativo que a Yukio entrega pro Logan uma caixa, e dentro dela tem um uniforme, o clássico uniforme amarelo com máscara e tudo. Nunca foi explicado por que o Wolverine de Hugh Jackman nunca usou esse uniforme. Talvez porque eles pensaram em algo diferente pro personagem, e também porque depois de Wolverine Imortal teria Dias de um Futuro Esquecido, depois Apocalipse, depois Logan, né? E eu acho que o uniforme não combinaria muito nessa situação. Mas relaxa, Deadpool 3 tá vindo aí e talvez ele apareça com um uniforme clássico. Dias de Futuro Esquecido. Autópsias. Na cena que a Mística invade o escritório do Trask e encontra um relatório de autópsias, ela descobre que tanto Azazel quanto Angel, que se tornaram seus companheiros no final de Primeira Classe, não apenas foram mortos, como também foram submetidos a diversos testes cruéis. Nas HQs, Mística e Azazel tiveram um relacionamento que gerou o Noturno. O roteirista Simon Kinberg, no entanto, revelou que, embora não tenha concluído a ideia, pensou em fazer Mística e Azazel como pai e filho. E essa ideia é uma droga, na minha opinião. Objetos guardados. Antes de invadir a Casa Branca, Magneto sai em busca de seu capacete. Além do capacete, podemos ver bem no cantinho a moeda que ele usou para matar o Sebastian Shaw, além das asas de Angel Salvador e o uniforme destruído de Havok. X-Men Apocalipse. Mercúrio. A cena que o Mercúrio salva a galera na mansão dura 3 minutos, mas na verdade levou 3 meses e meio para ser filmada. Evan Peters passou mais tempo no set de filmagens do que qualquer outro ator do filme. Título. O filme teria o subtítulo Era de Apocalipse devido aos quadrinhos de mesmo nome, porém ele foi alterado para evitar comparações com Vingadores Era de Ultron. Logan. Durante a cena do cassino, Charles, ao ser atacado pelos carniceiros, acaba tendo uma de suas convulsões. Nesse momento, todas as pessoas ao redor que são afetadas ficam parcialmente paralisadas. Nessa cena, ao invés do Hugh Jackman atuar, ele está se movendo como se algo o empurrasse. O que impedia ele de caminhar direito era uma corda presa na cintura que 2 homens puxavam para dar uma imagem mais realista de estar sendo paralisado.
A explosão psíquica do professor inicialmente seria como um enorme pulso de energia, só que o diretor queria que todo o filme fosse bastante realista e descartou a ideia. O supervisor de efeitos visuais sugeriu um campo de controle da mente que fazia as pessoas ficarem imóveis, indefinidamente, uma versão corrompida da habilidade de Xavier nos filmes, onde ele consegue paralisar as pessoas. As cenas foram filmadas com as câmeras sendo tremidas e os quadros eram posteriormente estabilizados na edição. Criança em cassino. A cena do cassino foi filmada no Harrah's New Orleans Hotel e Cassino, no estado de Louisiana. Acontece que o estado americano de Louisiana não permite que crianças entrem em cassinos, mesmo que não seja para jogar. Assim, as filmagens com Laura tiveram um problema. Daphne King, que fez a Laura, tinha 11 anos na época das filmagens, então não foi permitida a entrada dentro do cassino, mesmo com todas as licenças de filmagens corretas. Então algumas cenas foram feitas com a atriz em tela verde e algumas cenas foram filmadas no cassino real, com a dublê do corpo de Daphne. A dublê tinha mais de 18 anos com uma estrutura corporal semelhante à da atriz original. Cena do jantar. A cena do jantar é impressionante, olha só. A Daphne King improvisou suas falas em espanhol no filme e Patrick Stewart também improvisou sua fala na cena do hotel. Parece que o diretor deu muita liberdade para que os atores improvisassem o quanto quisessem. Patrick Stewart afirmou que grande parte do diálogo na cena do jantar, em que o Logan e Xavier contam para a família Manson sobre a escola para mutantes, foi improvisada pelos atores a pedido do diretor. Tem uma cena deletada que o Charlie chega a citar que o Logan matou o Jean Grey na frente de todo mundo. Eu lembro dessa cena, o povo fica olhando pra cara dele e ele tipo, ai meu Deus, liga pra ele não, gente, é louco, esse velho é louco. Ainda bem que foi deletada, ia pegar mal essa cena. Fênix Negra. Múltipla personalidade. O diretor Simon Kinberg trabalhou ativamente com Sophie Turner na criação de sua Fênix Negra. Após algumas reuniões com a atriz, ele enviou diversos materiais sobre esquizofrenia e distúrbios de múltipla personalidade, para que a atriz iniciasse sua jornada intelectual. Tu acha que deu resultado? Comenta aí embaixo. Quebrada. Toda a vizinhança apresentada em uma das cenas do filme foi construída do zero e destruída especialmente para essa cena. Só isso mesmo. Novos Mutantes. Chuva de adiamentos. Quem acompanhou as notícias sobre o filme na época sabe que o filme teve uma porrada de adiamentos. Nem Morbius teve tanto adiamento assim. Tanto que grande parte dos fãs chegaram a acreditar que ele sequer seria lançado no cinema para ser lançado no streaming. O filme teve 5 datas de lançamento. Foi originalmente programado para estrear em 13 de abril de 2018, mas foi adiado para 19 de fevereiro de 2019, a fim de conduzir refilmagens. Mais tarde foi adiado para 2 de agosto de 2019, enquanto a Disney finalizava a compra da Fox. O filme foi adiado mais uma vez para 3 de abril de 2020 para dar lugar ao lançamento de Fênix Negra. Em 12 de março de 2020 foi adiado devido à pandemia. Em 13 de maio de 2020 foi anunciada sua nova data de lançamento, 28 de agosto de 2020. Nesse dia o filme finalmente foi lançado nos cinemas estadunidenses. Bacana, né? Já pensou se eu faço isso com os meus vídeos? Vocês vão ficar putos comigo, certeza. Stan Lee. Nós sabemos que Stan Lee infelizmente faleceu de parada cardíaca aos 95 anos em 2018. Ele fez participações em diversos filmes, incluindo os filmes dos X-Men e Deadpool. Infelizmente, quando Novos Mutantes foi filmado, devido à fragilidade de sua saúde, Stan não pôde aparecer no filme. Ainda assim, Novos Mutantes é o último filme da Marvel a ser lançado com Stan Lee como produtor executivo. Planos para uma trilogia. O diretor e roteirista Josh Boone não pensou apenas em um único filme, ele esperava que pudesse continuar seu trabalho contando a história dos Novos Mutantes e pelo menos outros 2 filmes. Para isso, o diretor preparou a história e dividiu em uma trilogia. O segundo seria um filme de invasão alienígena com Warlock, que ia aparecer no primeiro, mas não deu certo, enfim. Segundo informações, o filme se passaria no Brasil, tá explicado porque que não teve. E Antônio Bandeiras seria o pai de Mancha Solar, o tal do Roberto da Costa. I'm Roberto. Roberto da Costa. A terceira e última parte seria um filme de terror apocalíptico e sobrenatural baseado na já conhecida história dos quadrinhos dos mutantes, a saga Inferno. Você queria ver esses filmes? O segundo eu sei que eu ia pular longe. Deadpool.
Em fevereiro de 2004, a New Line Cinema iniciou produção de um filme do Deadpool com David Goyer como diretor e Ryan Reynolds no papel principal, mas a ideia de um filme de heróis somente para adultos naquela época não foi bem recebida pelos estúdios, já que obras do gênero sempre são voltadas para um público mais jovem. Se para o público infantil já era complicado, imagina para o adulto. Disso, em 2005, a Fox comprou os direitos do personagem, que apareceria em X-Men Origins Wolverine em 2009. Em 2010, Reed Reese, Rhett Reese, sei lá, e Paul Wernick foram contratados para roteirizar o longa. Um ano depois, Tim Miller foi escalado como diretor. Ainda assim, o filme só estrearia em 2016. Deadpool 2. Piada com Disney proibida. Enquanto Deadpool 2 estava em pré-produção, o acordo entre a Disney e a Fox estava acontecendo. Por essa razão, a produção da Fox proibiu Ryan Reynolds de fazer piadas sobre a situação. Ou seja, o Mickey chegou e falou: "Aqui tu não faz piada não." Deadpool falou: "Beleza, beleza." Então é isso, Marvetes. Essa foi a lista de curiosidades de cada filme do universo X-Men, esse universo bagunçado e confuso que a gente ama tanto. Caso saiba de alguma outra curiosidade, comente aí embaixo, vai ser legal essa interação. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar para todo mundo, me seguir no Instagram, ativar o sino para você não perder nada do que eu lançar aqui. Aqui tem vídeo toda quarta-feira às 4 horas, toda semana esperando você para mais conteúdo sobre a Marvel, tá legal? Segunda temporada tá aí, obrigado por assistir e é isso, até semana que vem.